Senhor traz avante para lermos juntos a palavra nas cartas que Paulo, o apóstolo, escreve a Timóteo. Timóteo I. Primeiro Timóteo, no capítulo 6. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores, por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E se alguém ensina ou alguma outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e embaraço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus e de todas as coisas vivifica, de que Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará ao bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e que façam o bem,
enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e das oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. É um conselho bastante variado que aqui está, Paulo exortando a Timóteo para que permanecesse na doutrina, no ensinamento que dele tinha ouvido, sabendo que nos últimos tempos ia aparecer algumas corrupções, homens corruptos, e que de entendimento com palavras, com porfias, trazendo inveja, blasfêmias, suspeitas, pessoas que, pelo seu coração de mal, despejam, falam coisas horríveis. E Paulo procurava com este conselho prevenir Timóteo que não aceitasse essas coisas, mas se conservasse puro. E também não se fosse vencido pelo ganho, pelas coisas terrenas, porque isto atrai também o ser humano. O homem deseja sempre ter as coisas, conquistar, ter, e também comprar, possuir, ter grandeza, ter valores em suas mãos, poder comprar, conquistar, mas isto é do homem terreno que almeja estas coisas. E Paulo falava para Timóteo, Timóteo, não avance por este caminho de riqueza e de querer ter tanta coisa. Se tiver o que é necessário, como ele diz aqui, porque nada trouxemos para este mundo, mas exercita-te na piedade, porque nada trouxemos a este mundo, e nada, é certo que nada dele levaremos. Então trazia um conselho a Timóteo: te preocupa com as riquezas do céu. Enriqueça-te daquilo que é do céu, porque tudo que está nesta vida, tudo ficará. Nada levaremos. Ele disse, é certo que nada trouxemos quando viemos ao mundo, e também é certo que nada levaremos. Irmão, isto é um conselho tão santo, mas isto, irmão, não é para todos que possam ouvir isto e guardar e pôr em prática. Que diz aqui a palavra, diz ainda, porque aqueles que querem ser ricos, muitas vezes por causa da riqueza, avançam, trabalham e conquistam mesmo através do trabalho, conquistam uma riqueza e uma fortuna. Mas não seja esse o foco do cristão. A riqueza do cristão é ele estar bem com o seu Deus. Ter aquilo que é do céu, para que quando terminar esta vida, tenha direito a outra vida que é eterna. Então fala que aqueles que querem ser ricos caem em muitas concupiscências, transpassam, diz aqui, loucas, nociva, submerge os homens à perdição, não tem medida para ganhar, não tem medida para conquistar, é aquela volúpia, é aquela ânsia de tudo para ser e ser dominador. Nesta noite o Senhor manda esta palavra, vamos ajuntar tesouros no céu. Os tesouros daqui ficam todos.
e os tesouros que se ajuntam no céu, dele desfrutaremos. Então diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz, é uma raiz de toda a sorte de males. E fala aqui de espécie de mal. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então isto, irmão, isto aqui é um conselho muito útil para nós. Podemos desejar, ter, conquistar, mas sem o coração naquilo. Tem. Você não tem? Calma. Tendo com o que comer, o que vestir, sossegai com isso. A palavra fala isto aqui. Agora, os que muito ajuntam, vai acontecer o quê? Salomão mesmo falou. Fiz jardim, construí horto, plantei flores, fiz tudo. Mas depois da minha partida, quem vai ficar com isto aqui? Será sábio? Vai cuidar direito? Para quem ficará? E o certo é isto, irmão. A palavra é até assim um pouquinho, precisa ver as colocações que dá. Porque desta vida, o que nós precisamos, irmãos, com toda sinceridade, é um prato de comida todo dia. É uma cama para dormir. É uma saúde para viver. Ter uma família em harmonia. O homem sofre muito, transpassa a sua vida com muitas dores, não por aquilo que ele precisa, por aquilo que vai sobrar. A sobra, a riqueza acumulada, irmão, o que fazer? Não deu para gastar, não deu para desfrutar. O dia ficou curto, a tarefa bastante grande. Com quem gastar? Há que fazer. E o homem, nesta noite, o Senhor manda esta palavra. Quem está ouvindo esta palavra, não precisa ser os ricaços, aqueles que já têm um pouquinho e que estão sofrendo por alguma coisa, irmão. O irmão cuida bem de guardar, cuidamos de guardar a palavra de Deus, porque o que nós ganharmos a mais vai sobrar. E o que sobra vai virar problema. Até difícil pregar esta palavra. Mas é isso que vai acontecer. Agora, muitas famílias, e que os pais viviam dentro de uma boa medida, tendo só o necessário para comer e vestir, e aí comer alguns docinhos, muito pouco. Tem a família em ordem, tem a família unida. E aquele que transpassou a sua vida correndo atrás do dinheiro, cadê a família? Os pequenos ficou junto dos pais, unido em amor, em caridade, visitando e sendo visitado, almoçando junto e festinha junta. E os que têm, ou os que tinham, e os que conseguiram, cadê a família? Espedaçou, o dinheiro expulsou. As contendas chegaram, as aflições vieram, e se desmanchou o amor. Então, irmão, é uma palavra até diferente de se ouvir ela nas igrejas, mas é necessário, irmão. Aquele que
Diz aqui a palavra, irmão, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Depois de ter conseguido, depois de ter entesourado, chegou à conclusão de que vale isso só para a tribulação. Irmandade, os irmãos podem perceber que é uma palavra até, como já disse, até difícil de explicar, mas é necessária. Por quê? Conseguiu, ajuntou, e depois tudo que ajuntou, chegou à conclusão de que vale. Para que serve? Isso virou contra mim. Então está aqui a palavra que o Senhor está mandando nesta noite. Mas também o apóstolo chama para uma exortação muito santa. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, segue a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita na fé, toma posse da vida eterna. É dizer, tenha, mas não põe o coração naquilo. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, milita atrás da paciência, da caridade, do amor, das boas obras. Em outra parte de palavra, em Tiago fala, manda o rico deste mundo que não ponha o coração na incerteza das riquezas, quer ver? Fala muito bem e exorta. Quer ver como é que fala Tiago? Ele fala aqui assim: chorai, pranteai, vossa prata, dizendo, as vossas riquezas, e vós rico, eis que vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, porque sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos por de traça. O vosso ouro e a prata enferrujam, e a sua ferrugem dão testemunha contra vós. Angariou, conseguiu e está enferrujando o que conseguiu. Não deu para gastar, não deu para comer, não deu para desfrutar. Então, ele contra vós, e comerá com fogo a vossa carne que entesouraste. Ele ainda fala do jornaleiro, a jornada, os que tinham jornada, foi encurtada o salário de algum. Irmão, nós precisávamos mesmo ouvir essa palavra, viu, irmão? Porque se algum diminui o salário de uma doméstica, diminui o salário de um lá, era 30, agora cai para menos, era pouco, ainda tira mais um pouco. Mas é o que todo mundo paga. Você pode pagar, você pode ajudar, você pode abençoar. Está na tua mão fazer aqueles olhos brilhar. Está na tua mão ajudar aquele órfão. Está na tua mão, a tua empresa tem, as coisas tuas tem. Reparta com 7, até com 8. Lança o teu pão sobre as águas, que passado muitos dias o achará. Irmão, esses dias agora tive um testemunho, os irmãos me ligaram de um estado do Mato Grosso, uma pessoa que
muito bem sucedida na vida, e tinha ali os seus recursos em abundância. Entrou essa epidemia nele, e no leito de dor, ele gritou: Deus tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer com tudo que eu tenho? E pediu: me tira daqui que eu vou ser crente. Me tira daqui que eu quero ser crente, me dá vida. Que vale o que eu tenho? Procurou o ancião ligou. Vai atender o batismo dele num rio lá do Mato Grosso. É o empresário de uma grande posição. Ainda bem que Deus teve misericórdia e chamou ele para a graça. Porque quantos que foram embora e alguns que Deus salvou. Mas Deus salvou algum? Não é à toa que Deus te deixou. Não é à toa que Deus te ajudou. Lembra-te do pobre. Não esqueça do pobre. Enriqueça em boas obras, como fala aqui a palavra. Enriqueça em boas obras, que entesoure. Ele fala aqui: e façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e possam alcançar a vida eterna, porque o amor do dinheiro, a pessoa se desvia. Quantos que quando era pequenininho, operário, servia a Deus, conseguiu uma posição, chegou num patamar, já não congrega mais, já não ouve mais, já não ora mais, já não vem mais na igreja, os meninos já estão indo fora. Cadê? Valeu o dinheiro? Ouçamos isto aqui, que Deus está mandando. Entesoura, não dinheiro, encha-te de boas obras, encha-te de misericórdia, enchamo-nos de caridade, como ainda um dia o Senhor deu a palavra. Irmão, tem meninos nossos, algum filho de viúva, algum de favela, que às vezes querem estudar e não tem o dinheiro para o livro, não tem dinheiro, e até onde trabalha não dá tempo de chegar na escola. Adota um estudante, adota um para ser médico, adota um para ser advogado, enriqueça em boas obras. Conselho da palavra de Deus nessa noite é esse aqui: se procurar, irmão, fazer o bem, sempre fazendo o bem. Deus te deu largueza, falta pão na tua mesa? Não falta, então vê que pode estar faltando na casa de alguém. É o conselho da bendita palavra que digo para os irmãos, diante de Deus e dessa plateia que aqui está, não imaginava de pregar isso para os irmãos. O Senhor trouxe avante na hora, e aqui é o conselho, que a Irmandade precisa de ouvir estas palavras que instrui, e que repreende, e que fala a verdade. Não é aquela uma que só vai ter milagre, vai ter maravilha amanhã, que é só obra, só libertação. Quem serve a Deus já tem benção. Então, o conselho da palavra é esta aqui. E ele convocava Timóteo, dizendo: Timóteo, guarda este mandamento sem mancha, sem mácula e repreensão, até a aparição de Cristo. Fica firme, a qual no seu tempo ele virá. E o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só Ele tem a imortalidade. É aquele que te pode fazer, irmão, imortal, sair desta vida com direito à vida eterna. Só Ele tem a imortalidade, só Ele tem a ressurreição para a vida eterna. Então, diz aqui, irmão,
nenhum que esse Jesus, este Deus, nenhum dos homens ouviu e nem pode ver. A Ele seja a honra e a glória eternamente. Irmão, riqueza o Senhor já tem dado alguma vez. Riqueza, irmão. Ouçam quem tem bens. Ouça quem tem fortuna. Riqueza não é o que você tem no teu nome. Riqueza não é terra. Riqueza não é indústria. Riqueza não é saldo bancário. Riqueza é Deus no coração. Irmão, assim foi e assim é. Cristo veio para trazer riqueza e todo mundo acha que riqueza é carro, terreno, fazenda, saldo bancário, dinheiro, obra suntuosa, prédio e lucros e fortuna. Cristo não trouxe nada para fora do homem. Cristo trouxe tudo para colocar dentro do homem. E o que ele tirou? Ele tirou do mundo? Não. Ele tirou o que ele tinha que dar para a humanidade, ele tirou de dentro dele. Deu o seu corpo, deu o seu sangue, deu a sua vida, deu a sua palavra, deu o seu amor. Tanto é que ele mesmo disse: quem ouvir a minha palavra não morre, viverá eternamente. Quem come desse pão morre, mas quem comer do meu não morre. Ele falou para aquelas mulheres que viram ele carregando a cruz: bem-aventurada aquela que te gerou, bem-aventurada aquela que te amamentou. Ele virou e disse: mas bem-aventurado é quem escuta a minha palavra e guarda. A palavra dele é o poder. Está ouvindo esta palavra, irmão? Estamos ouvindo esta palavra, irmandade? Ouça, esta palavra tem poder. Em vez de tesourar na terra, entesoura no céu. Aqui o ladrão acaba, a ferrugem acaba, mas os tesouros no céu nunca acabará. É a palavra que Deus manda. O irmão quer ficar rico? Quer ficar abençoado? Ouçamos a palavra e passamos a orar. Me dê desta riqueza na minha alma, que é a tua bondade, é o teu carinho, é o teu amor, é a tua paciência, essa pessoa amável que o irmão é, esse coração perdoador, esta vida santa que o irmão tem, esta postura rica que o irmão tem. Essa é a riqueza. Está faltando alguma dessas virtudes no coração de alguém? Se tiver faltando, o Senhor, por esta palavra, entesoure um tesouro no céu. Lá o ladrão não rouba. Quantas coisas, irmão, o mundo já deu revés. Pessoas que tinham grande fortuna no começo do século XIX, a queda da bolsa e a crise de 29, acabou com tudo, virou, de repente não era mais nada. Outra hora veio os pacotes do nosso governo aqui também, o que tinha não podia tirar do banco, a revés da vida. O único que não falha é Deus. A tua riqueza é tua e ninguém tira. Deus seja louvado. Tem mais alguém? Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, veio avante para nós lermos o capítulo número 39 do livro dos Salmos. Salmos, capítulo 39. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eu disse:
Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Amém. Queridos irmãos, quanta sabedoria há neste salmo composto por Davi, que no momento de grande meditação, ele pôde compor isto, que descreve a mais pura realidade do ser humano. Ele inicia dizendo assim que guardaria os seus caminhos para não delinquir com a sua língua. E também colocava um freio na sua boca, enquanto o ímpio estivesse diante dele. Queridos irmãos, todos nós temos nossa fragilidade, todos nós temos as imperfeições da própria natureza humana, e temos também aquelas que podem ser potencializadas com o poder do pecado, porque as coisas da própria natureza humana, Deus quem fez, foi Deus quem fez o homem. Mas como o homem alcançou a condição de escolher o bem e escolher o mal, então quando ele opta pelo mal, então ele erra diante de Deus. Mas isso acaba sendo, irmãos, o viver do ser humano. A única coisa que Deus fez para que nós tivéssemos domínio sobre isso foi que quando Ele nos fez participar desta bendita graça, lavou os nossos pecados, nos ressuscitou com Cristo e fez morada no nosso coração e nos deu o poder de vencer o pecado. Então isso, graças a Deus, está em nós. Mas apesar desse poder que está em nós, nós não temos, irmãos, condição plena de andar sob os efeitos do poder dele em nós. E nós erramos, falhamos. Então aí vem
a situação que Davi aqui escreve. Ele queria fazer uma força grande, irmãos, para poder guardar os seus lábios, para não delinquir, ou seja, não delinquir com a sua língua, não pecar, não errar com as suas palavras. Então ele recomendava cuidado com as palavras. Ora, queridos irmãos, não foi preparado este salmo por causa do que foi lido aqui. Ninguém pense isso porque não foi. Mas como é que a pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo se não for com palavras, se não for falando? É a pessoa falando. Então a delinquência pode vir pela sua língua. Mas aqui ele dizia: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e vou pôr um freio na minha boca. Queridos irmãos, Deus nos guarde de que não venhamos, irmãos, a pecar, a errar, a falhar com as palavras da nossa boca. Porque existem os momentos que nós somos tentados, não ainda tentados pelo maligno, porque tem muita coisa que a gente lança sobre o maligno, mas é da própria natureza nossa. Falta de paciência não é do inimigo, somos nós. Então a pessoa impaciente pode delirar, pode errar, pode falhar. Então estas coisas dependem de nós, do nosso cuidado. E como Davi, irmãos, o Senhor deu para ele essa sabedoria de meditar e chegar à conclusão que ele precisava guardar-se para não delinquir com a sua língua. Hoje o Senhor nos recomenda também a cada um: cuidado com as nossas palavras. Então diz a palavra de Deus: sejam agradáveis as palavras da vossa boca. E Davi que escreveu isso aqui, irmãos, quando ele estava já na hora de morrer, as últimas palavras que saíram da sua boca foram essas: as palavras de Deus estiveram na minha boca. O Espírito do Senhor falou por mim. Glória ao nome do Senhor. Não seria bom, irmãos, que nós todos pudéssemos dizer: a palavra de Deus está na minha boca e o Espírito do Senhor fala por mim. Glória ao nome do Senhor. Então esse é o nosso trabalho, irmãos. Esse é o motivo de nós estarmos sempre meditando no Senhor, para que haja em nós plena comunhão com Ele. E ninguém diga que isso é impossível para o ser humano. Não é não, irmãos. Meditar no Senhor e estar ligado com Ele é possível. É só querer e se esforçar um pouquinho, que nós estaremos guardando os nossos lábios, guardando a nossa língua de delinquir, de falar contra um irmão. Olha, irmãos, me vem avante isto agora. Quantas pessoas que agora, neste momento, e durante os cultos, se assentam para ouvir, não para ouvir a palavra, é para depois andar por ela, viver por ela, mas para julgá-la. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, e ouvindo, para ver se pega um erro, para ver se pega uma falha que o pregador se atrapalha, ele é homem. Os irmãos pensam que quem está pregando, se eu fosse santo perfeito, eu já tinha ido embora. Então eu preciso me santificar ainda, porque disse Jesus na carta que mandou João escrever: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Irmandade santa que está ouvindo isso aqui, santifiquemo-nos ainda mais, irmãos. Glória ao nome do nosso Deus. Mas há pessoas, irmãos, que não temem o que sai da sua boca e fazem juízo temerário, inseguro, não com certeza, mas julgam. Então dizem: aqui não é desse jeito, aqui é
Deus nos guarde, irmãos, que nos dê pureza e simplicidade. Porque uma das virtudes da caridade, tudo suporta, tudo crê. Mas às vezes a gente não suporta. Às vezes dá uma vontade de criticar, de falar. E às vezes a gente quer crer, mas faz que crê, mas não crê. Quem estiver nesta condição agora, esteja onde estiver neste mundo, estiver nesta circunstância, está aqui a palavra desta noite para te purificar e te justificar. Que da tua boca saiam palavras agradáveis a Deus. Bendito seja o Senhor. Os irmãos sabem que palavras são espíritos. Tem palavra, irmãos, que a pessoa fala, que é uma pedrada que acerta direitinho no ouvinte. É um espírito que por aquela palavra entra e a pessoa vai pagar o resto da vida um sofrimento por causa de uma palavra que saiu da boca de outro. Então o Senhor que nos guarde, está aqui hoje a palavra desta noite para nos instruir e mostrar quanto frágil nós somos. Ninguém considere-se diante de Deus, irmãos, alguém como tendo capacidade, tendo virtude, tendo conhecimento e condição de viajar sozinho. Ninguém conhece o caminho, irmãos. Só o Senhor. Nós nunca passamos pelas vias que estamos passando hoje. Por exemplo, se perguntar agora, o que aconteceu durante este dia, fulano, com você? A pessoa não consegue dizer, porque mesmo tendo visto e participado do que ocorreu com ele durante o dia ou com ela durante o dia, a pessoa não consegue descrever, porque a mente não guarda tudo. E foi Deus que fez desse jeito, colocou limite. Mas quem conhece, ou melhor, consegue saber o que estará no dia de amanhã? Quem é que sabe pegar a folha, a página da sua vida e virar e dizer, amanhã será isso, mais aquilo, mais aquilo, mais... Ninguém. Isso está guardado no Senhor. Por causa da nossa fragilidade. Então, queridos irmãos, quem tiver necessidade de andar com Deus, ter comunhão com Deus, viver com Ele, ser feliz e fazer os outros felizes, hoje o Senhor manda a palavra, considere-te pequeno diante de Deus, e a grandeza de Deus aparecerá na tua pessoa. E a humildade do salmista, irmãos, tem muito aqui, não dá para ler tudo. Ele dizia, falando então da durabilidade, da existência da pessoa. Dizia assim, fazes-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Os irmãos pensam bem, se nós considerarmos agora os nossos amigos antepassados, quantos que já foram embora? Tem hora que a gente começa a considerar, mas o fulano, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, já foi, já foi, já foi. E parece que nunca chega a nossa hora, mas ela está chegando. Porque vai chegar para todos. Só que nós não pensamos muito bem nisso aí. Mas ele dizia, me faça conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faz saber qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palma, irmãos. Uma coisa que se mede a palma é curta. Ninguém mede 1 quilômetro com palmo. 1 metro, 2 metros até, depois de sacrifício, dá para medir no palmo. Mais do que isso, já ninguém aguenta. Então, nossa vida é curta. É uma passagem de curta duração. Eis que fizesse os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha, irmãos, vaidade é coisa vã, coisa sem valor. Só que
mesmo sendo sem valor, os olhos de Deus estiveram sobre nós e nos escolheu, nos predestinou antes que nós existíssemos. Estamos aqui hoje dentro dos planos eternos de Deus, que ninguém sabe, irmãos, se é milhões de anos atrás que Ele nos viu, nos conheceu, escreveu o nosso nome e planejou para hoje estarmos até aqui no culto agora. Os irmãos não têm fé para crer que tudo acontece por decisão de Deus? Se cremos que Deus existe, creia que Ele habita dentro de ti. Creia que onde você anda, Ele anda também. Creia que se você pensar no bem, Ele está te acompanhando. Se você meditar no mal, Ele está te vendo e lamentando o teu erro. Se você achar que está sozinho e cometer irregularidades contra Ele, Ele está vendo e gostaria que você percebesse que Ele está mais perto de ti do que você imagina. Às vezes nós dizemos está mais perto do que a sombra. A sombra está por fora, irmãos, Ele está por dentro. Bendito seja Deus poderoso, que nos governa de dentro para fora. As leis do nosso país, as autoridades governam de fora para dentro. E impõem, você não pode passar essa corrente daí para cá. Você não pode ir ali. Você não pode levantar de onde está sentado. Você é isso, você é aquilo. Mas, irmãos, de dentro para fora, só Deus nos governa. Bendito seja o Senhor. E o Senhor quer fazer aumentar este governo na nossa vida. Quando, irmãos, nós nos sentimos frágeis, como nada, dependentes de Deus, então começam a aparecer em nós aquilo que é de Deus. Começam a aparecer as qualidades, que são virtudes de Deus. E naturalmente desaparecer o que é humano, o que é prejudicial, olho mau, a cobiça. O Senhor Jesus, ensinando os discípulos, Ele disse assim: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, será todo luminoso. Mas se eles forem maus, o teu corpo será cheio de trevas, tenebroso. Então, irmãos, a pessoa que tem o Senhor governando por dentro, o olhar é bom. Tem gente, irmãos, que tem um olhar tão mau, que olha para uma criancinha no colo de uma outra mulher, e o olhar é tão bom que a criança fica doente. Eu conheci pessoas, irmãos, que olhava para um passarinho na gaiola e o passarinho caía dentro da gaiola. Conheci um caso de uma pessoa cheia de tanta maldade no olhar, que olhou as plantas que estavam na sala de uma autoridade, tinha lá uma samambaia muito bonita, e esta mulher, possessa, só de olhar ali, no dia seguinte, quando essa autoridade chegou para trabalhar, a samambaia estava seca, de cima e embaixo. Diz a palavra, da abundância do coração, disso fala a boca. Coração cheio de amor, cheio de paz, cheio de virtude, caridade, pureza, o olhar é puro. A santificação sai nos seus olhos. A sua boca é santa, a sua língua não comete delinquência, as suas mãos são puras. Se precisar orar e impor a mão sobre o doente sara, porque tem uma mão pura. Dá para levantar agora mãos santas para o alto e dizer: santifica-me, Senhor. Olha, irmão, não posso deixar de pregar o que o Senhor mostra, como a evolução do pecado cresce virtualmente, cresce fisicamente, violência, derramamento de sangue, traições, mortandade, violência no lar, maldade, homem matando mulher, mulher matando homem, pai mata filho, filho mata pai, e tudo isso crescendo, e os laboratórios diabólicos fornecendo novidades a cada dia. Será que Deus não
não tem novidade para derramar aos seus fiéis que estão vivendo no mundo tão corrompido como está. Igreja, coloquem-vos em comunhão agora, e o Senhor poderá derramar do alto, não coisa de um laboratório, mas do céu, que desça agora a sua glória, a sua virtude, e nos santifique mais. Ah, que bom, irmãos, que bom se nós alcançássemos condição de dizer: Senhor, me desligo agora deste mundo e quero sentir-te um pouco mais. O Senhor quer se manifestar um pouco mais nos fiéis. Santo é o Senhor. É promessa do Senhor. O Senhor Jesus disse: voltarei para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos fará saber todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Quem é que nos está guiando? Alguém tem dúvida de que é o Espírito Santo que nos guia? Você não chora? Não sente de vez em quando o coração palpitar um pouco mais? Uma vontade de dar glória a Deus, uma vontade de achegar-se perto de Deus? É porque você tem dentro de ti o Espírito Santo. Deixa Ele te governar no teu convívio familiar, com os filhos, com os pais, com os teus irmãos, com todos. Se nós formos, irmãos, obedientes e fiéis, o Senhor disse que nos fará ter paz até com os nossos inimigos. Está escrito aqui: fará que teremos paz até com os nossos adversários. E se alguém está aqui hoje, ouvindo esta palavra, e tentações espirituais não te dão sossego, e te fazem tropeçar e errar, e você não consegue ter domínio, pela palavra, o Senhor pode derramar, como já mostrou na pregação, que Ele quer revestir o povo, como o povo do mundo, que não tem Deus, se reveste do poder do pecado. Ele quer revestir a igreja. Tu que te sentes aí fragilizado, sem poder para vencer o mal no teu corpo, nos teus sentimentos, nos teus olhos e até nas tuas mãos, receba agora pela tua comunhão o poder que desce dos céus, e seja eliminada toda a força maligna na tua vida. Irmão, o Senhor quer abençoar mais a sua igreja. Bendito seja o Senhor. Então dizia: Senhor, livra-me de todas as minhas transgressões, e não me faças o opróbrio dos loucos. Vou me emudecer, não abrir a minha boca. Tira de sobre mim a praga do pecado. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão, porque ele se sentia castigado por alguma desobediência. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Irmãos, quando a pessoa se torna estranha com o Senhor, ora não sente mais a presença de Deus, canta, não sente nada, ouve a palavra, não sente nada, como tem muita gente, ouve, é um discurso, uma conversa, alguém falando, mas não sente nada, porque se tornou estranho. Então eu dizia: não te cales perante as minhas lágrimas. Mas o estranho, aquele que está longe da presença de Deus, por conta do seu viver que não está agradando ao Senhor, mas se conseguisse derramar uma lágrima agora, poderia crer que o Senhor te dá um abraço nesta noite. A tua mão direita esteja debaixo da minha cabeça e a tua esquerda, ou vice-versa, me abrace. O Senhor quer abraçar
aquele que se arrepender dos seus defeitos e se achegar a Ele. Então o resto na tua vida são consequência da bênção que você recebe hoje. As aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória que há de se manifestar e que pode se manifestar também já enquanto vivemos. Por isso, queridos irmãos, bom é congregar, é bom ouvir a palavra, mas ouvir não para julgá-la e achar defeito, ouvir para dizer: Senhor, meu coração está aberto, enche com a tua palavra. Igreja reunida, seja agora completo todo o vazio da vossa alma. Quem precisa de um conforto, de um consolo, de uma alegria para suplantar a angústia e a dor, receba agora, pela pregação que desce dos céus, uma virtude que sai por aqui, entra neste lugar. Punhado de gente aqui reunida, sinta agora que o Espírito de Deus está nos enchendo de glória. Quem andar por aí longe, sinta que o Espírito do Senhor quer te encher também para vencer este mundo. Glória ao nosso grande Deus. Feliz quem tem a oportunidade de aproveitar como hoje o que o Senhor está fazendo por nós. Deus seja louvado.